Olá a todos, eu sou Lee Brainer, bem-vindos ao Guardião da Verdade. Estamos em mais uma edição de Fragmentos da Profecia, onde eu trato de profecias, dos profetas, das apostasias e todo tipo de guerra espiritual. Agora, o objetivo deste canal é para encorajar e educar a todos os exércitos crentes e cristãos. Nós estamos vivendo no melhor tempo possível sobre profecias e o mundo espiritual desde a época de Jesus. Mas também vemos que é um tempo perigoso, com muitas enganações. Você está preparado? Vemos que em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15 ao 18, vemos um evento dramático, conhecido como arrebatamento, o que sabemos que é a esperança abençoada de nós cristãos. Lemos o seguinte: dizemos, pois, isto a vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estamos vivos e permanecemos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com um brado, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os que estamos vivos e permanecemos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor no ar, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Sabemos também em outros versículos da Bíblia que o arrebatamento irá acontecer antes da tribulação. Lemos em Apocalipse capítulo 3 e versículo 10, porque tu guardastes a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que virá sobre todo o mundo, para provar os que habitam sobre a terra. Lemos em João capítulo 14, versículo 2, na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vos teria dito, eu vou preparar-vos um lugar. Versículo 3, e quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente, eu vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. Quando Jesus subiu aos céus, ele foi para a casa do Pai. Então a gente sabe que nos céus, essa promessa não é depois da tribulação. No final da tribulação, o próprio Jesus e a igreja estará aqui na terra reinando. Então essa promessa em João somente pode ser da gente ter subido antes da tribulação para a casa do Pai. Pessoal, escutem, o nosso destino não é passarmos pela tribulação. O nosso destino é irmos para a morada celestial. E nós sabemos por vários eventos que aconteceram ao redor deste mundo todo, são todos eventos que estão preparando o palco para a grande tribulação que começará, e obviamente o arrebatamento vem antes, está chegando perto. E como as coisas estão indo, são tão rápidas, que realmente o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento. Literalmente a qualquer momento. Agora, o arrebatamento vai mexer com as estruturas do mundo. Todos, em qualquer canto do mundo, irão ver, sem dúvida alguma. E todo aquele cristão nascido de Deus novamente, realmente vai desaparecer da terra. E esse desaparecimento em massa dos cristãos vai enlouquecer todo mundo que ficar aqui na terra. Vai afetar 3 diferentes classes de pessoas. Todos os crentes e cristãos, os não cristãos, mas que sabiam da verdade, e aqueles que não quiseram ouvir em nenhum momento a verdade. Se você for um cristão, vai se surpreender com 4 coisas maravilhosas. Você vai experimentar uma mudança magnífica. Você vai ter um corpo celestial. Você vai perder essa tenda provisória que é o nosso corpo e receber uma tenda fixa para sempre, um corpo celestial. E você pode ler isso em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 1. E essa magnífica experiência de troca vai ser como sair de uma barraquinha e ir morar numa mansão. Você também vai ter uma mudança de localidade. Num piscar de olhos, você vai ser arrebatado diretamente para os céus e vai se maravilhar com milhões de santos, um comemorando junto com o outro, de eterna felicidade e choro de alegria. E uma dessas outras mudanças será o peso, que será completamente anulado. O peso do pecado será extinto. O peso da natureza pecaminosa também será extinto. Dos problemas serão extintos. E contas para pagar, impostos, toda a sorte de problemas que temos nesse mundo. Tudo será extinto. Problemas do cotidiano, problemas de saúde, tudo será extinto. E você não terá nunca mais dor, não terá mais desapontamentos e nunca mais terá tristeza. Vai ser como tirar um peso das costas após uma escalada de uma montanha. A segunda coisa maravilhosa será que você vai estar sempre, para todo sempre, na presença de Jesus, o Criador de toda a existência, o próprio Deus que morreu na cruz para salvar você. E você vai ficar maravilhado quando ver Ele. Tudo em você vai ficar extasiado. E vai ver que Ele vai ficar maravilhado da mesma forma em ver todos nós cristãos lá com Ele. Vai ser como
um noivo recebendo a sua esposa pela primeira vez, ou um grupo de amigos se encontrando depois de muito tempo. Pensa de todas as felicidades num casamento, todas as famílias reunidas, juntas, sem a mancha do pecado. Agora, o terceiro item maravilhoso é que você vai ver a Nova Jerusalém. Vai ficar espantado com tanta beleza. Vai ser uma fantástica obra de arte, como nenhum outro homem pôde fazer. Os arranha-céus serão centenas de quilômetros para cima, muito mais alto que qualquer prédio que o homem pôde construir. E a beleza de toda a estrutura da cidade será incomparável. A Nova Jerusalém será uma beleza cosmopolitana como nenhuma outra, sem sujeira, sem lixo, completamente limpa e cristalina. A cidade vai ter várias belezas incomparáveis, incompreensíveis por nós agora, que só vão mostrar a grandeza e a glória do próprio Deus. E a cidade vai ser iluminada 24 horas pela beleza, pela luz do próprio Deus. As cidades são de ouro puro, os portões serão feitos de pérola pura, e as fundações à base da cidade vai ser gigantescos blocos, pedras preciosas. E a cidade inteira, cheia de pessoas. Poderemos ver os apóstolos, profetas, patriarcas do Velho Testamento, dos grandes pregadores, pastores e homens de Deus do passado. O quarto item será que você vai perder o fôlego quando for para a sua própria mansão. O próprio Deus, Criador de tudo, fez exclusivamente de acordo com a sua vontade, para você, do seu jeito. E quando você entrar na sua mansão, você vai ficar olhando maravilhado e você vai pensar consigo mesmo: puxa vida, isso é tão eu, é a minha cara, é do jeito que eu faria. E você vai se sentir em casa pela primeira vez desde que você se converteu ao próprio Jesus Cristo. Agora vamos falar daqueles que souberam da palavra de Deus, mas não quiseram nada com Deus. Primeiro de tudo, perder o arrebatamento vai causar um choque descomunal. As pessoas vão ficar se perguntando sem entender o que aconteceu. Seus familiares sumiram, seus filhos sumiram, irmãos e irmãs sumiram, seus primos, tios e tios sumiram, os seus amigos sumiram, os membros da igreja sumiram. Em algumas igrejas, muitos vão sumir também. Em algumas outras igrejas, apenas alguns vão sumir. E aquele colega de trabalho que falava de Jesus para você, ele também sumiu. Aquele pastor que pregava no rádio também sumiu. As pessoas vão sumir em várias partes do mundo. E aí, portanto, você vai sentir a angústia desesperadora de perder o arrebatamento. Esse tipo de gente vai entender que perderam a oportunidade. Eles são as tolas virgens que perderam a festa do noivo. Eles vão entrar em desespero, em angústia, em choro, completa desilusão. E vão cair em conclusão que deveriam ter ouvido, deveriam ter se convertido. Vão entrar em desespero sabendo que tinham que ter se convertido, que tinham que ter ido para os caminhos do Senhor, não ter perdido tempo, não ter deixado para depois e ter percebido que a oportunidade realmente se fechou. E esse tipo de pessoa que sabia da verdade e não quis, sabe qual que é o futuro que próximo. Eles sabem que o terror chegou e eles vão passar por toda a tribulação. Eles sabem que vão enfrentar o anticristo. Eles sabem que vão ver guerras e vão ver todos os julgamentos que é mencionado no Apocalipse, onde que aniquila boa parte das pessoas no mundo inteiro. O fato é que 1/3 de toda a população mundial vai ser extinta na primeira parte da tribulação. Estamos falando de 2,5 bilhões de almas. E eles sabem que eles vão ter que enfrentar a marca da besta. Isso se eles conseguirem passar pela primeira fase da tribulação. E sabem que se você escolher a salvação ao invés da marca, você vai ter que ser decapitado, perder a cabeça. Pessoal, preste atenção. Se você aí não está salvo, não fique adiantando, não fique esperando. Se conserte com Deus. Volte para os caminhos de Deus. Agora mesmo. Todos aqueles que perderem o arrebatamento vão ter uma segunda chance. Mas vai ser terrível. Isso é como ficar no meio da ponte, não sabendo se passa ou não passa. Mas aí você vê que a ponte, ela se parte ao meio. E você vai junto para baixo. E agora você vai ter que nadar o rio cheio de crocodilos famintos, para conseguir passar para o outro lado do rio. Agora, se você tem uma fé fraca, se ainda está em dúvida em relação à salvação, se você ainda vive em pecado, é hora de levar a sério. Assim como Paulo escreve em 2 Pedro, capítulo 1 e versículo 10. Portanto, irmãos, procurai diligentemente firmar o vosso chamado e eleição. Em outras palavras, se certifique de maneira real e completa que você está salvo. Mateus capítulo 7, versículo 21 ao 23.
Muitos vão dizer para mim naquele dia: Senhor, Senhor, e eles vão falar para o Senhor Jesus, que fizeram várias coisas no nome dele. E pessoal, isso é apenas papo furado. Não vai adiantar de nada perante Deus. E o próprio Deus vai falar: Eu nunca vos conheci. Aparta-vos de mim, vós trabalhadores da iniquidade. Você não vai querer brincar com a salvação. Você não vai querer fazer joguinhos com a salvação. Conserte a sua vida hoje mesmo. Agora, todos aqueles incrédulos que foram enganados pelas mentiras da serpente também vão ter uma bela surpresa, mas de uma maneira completamente diferente. Imagine o choque de surpresa quando milhões de pessoas desaparecerem por todo o mundo, todos no mesmo instante. Não vai ter nenhuma lógica ou racional explicação, sem rastros, sem pistas nenhuma, a não ser pelas próprias roupas, pelas joias, pelas dentaduras ou qualquer tipo de implante. Tudo ficou aonde eles estavam parados e sumiram. Muitos vão desaparecer em frente às pessoas, de dezenas e centenas de pessoas. As delegacias de polícia vão estar a todo vapor. Disque denúncia, emergência, com todo tipo de relato de desaparecimento de pessoas. Os pais vão ligar desesperados para saber dos filhos sumidos. Filhos vão ligar desesperados para saber dos pais sumidos. Professores vão ligar desesperados para saber dos alunos sumidos. Treinadores e equipes de futebol vão ligar desesperados porque os jogadores sumiram. Todos os lugares de trabalho vão ligar perguntando por que sumiram os empregados. Médicos e dentistas vão desaparecer. Pilotos e copilotos vão desaparecer em pleno ar. As pessoas vão entrar em choque. Eles vão ter pesadelos nos dias a seguir. Pessoal, o arrebatamento vai mexer com todo mundo, assim como foi no 11 de setembro. Vai sair em todas as manchetes dos jornais. Vai ser o assunto principal de todos os tipos de assuntos. Vai ser um assunto que não vão parar de falar por semanas e semanas. Experts em astrofísicas, líderes religiosos vão dar a opinião deles. As mentes mais brilhantes vão dar opinião, falar em palestras. Bill Gates vai dar a opinião dele. Elon Musk também vai dar a opinião dele. E também o próprio Papa. E várias teorias serão oferecidas, mas com certeza todos vão negar a ideia. Deus Todo-Poderoso, da mitologia cristã, desceu dos céus e removeu os seus seguidores. O problema é que eles vão ser forçados a dançar ao redor do fato que somente os crentes da Bíblia desapareceram. Agora, os especialistas do mundo, os líderes mundiais, vão procurar de qualquer maneira alguma justificativa plausível para o evento que aconteceu. Algumas teorias ganharão adeptos, como alguns ensinamentos da nova era, em que o universo vai se recalibrando, entrando em harmonia novamente, e resulta no karma para aqueles cristãos maldosos. Mas a teoria que mais vai prevalecer é que foram abduzidos por alienígenas. Eles vão alegar que os cristãos se aliaram a forças inimigas de outras galáxias. E desse ponto em diante, o Pentágono e todas as outras agências vão começar a dar desculpas e explicações. E eles vão começar a se mobilizar e se preparar para o que nós cristãos chamamos da Batalha do Armagedon. E eles vão começar a se preparar também para combater, lutar contra o próprio Deus. Pessoal, você não consegue negar que esse evento vai deixar com todo mundo surpreendido. Mas cabe a você decidir qual desses 3 eventos irão te surpreender. Você vai ficar surpreso de alegria, de prazer e de alívio enquanto você celebra na Nova Jerusalém? Ou vai ficar surpreso pela agonia de ter perdido o arrebatamento, sabendo que está indo em direção à tribulação? Ou vai ser surpreendido pela reação da descrença na palavra de Deus e vai enlouquecer dentro da sua mente de tanta surpresa? Realmente há alienígenas? Eles estão vindo para invadir a nossa terra? Pessoal, a escolha é sua, depende só de você. Como você vai responder ao fato do arrebatamento?